Hoje eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a entrevista do Farney Coelho. Claro que não inteira, fiz alguns cortes, tá? De algumas coisas muito interessantes que ele disse. Então vem comigo. Fala, nação bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a esse Notícias do Guarani. Eu sou o Wendel e vamos que vamos, né? Aquele triplo C rapidão, comenta, curte, compartilha, porque é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e leve para cada vez mais pessoas. Vamos lá. Então, para saber aí de tudo que foi dito sobre o Farney Coelho, vem comigo. Desse início de processo, né, de formação para o ano que vem, já há um entendimento se o perfil de grupo que foi formado aqui vai ser mantido, de características, vocês estão avaliando ainda jogadores, mas faixa etária, média de idade, se terá um time mais experiente para o ano que vem, ou dentro do que vocês terminaram o ano também, vai se discutir ainda, mas a expectativa é de que se tente manter uma porcentagem alta do elenco que terminou. Se puder também detalhar um pouco mais essa questão, né, de perfil assim, do elenco que pode vir a ser montado para 2026. Obrigado. Legal. A gente terminou o elenco com 37 atletas. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo e faço meia culpa, tá? Porque a gente, no meio de temporada, e para qualquer profissão, não é só jogador de futebol, para qualquer profissão, é muito difícil tu pegar um cara em alta. Mesmo que seja em D, porque os caras que estão em D em alta, os caras estão jogando as finais. Vai acabar em setembro ali a D. Os caras não vão sair. Os caras que estão em B em alta, os caras não vão cair para C. Então tu pega jogadores com perfil interessante, até tem que agradecer a coordenação técnica, o Elano e o Matheus, porque desenharam os perfis de atletas para o Guarani. Eles têm um pouco, o Elano muito mais entendimento que eu da cultura do Guarani, e eu entrei com a cultura da Série C, que é algo que eu já estava jogando há algum tempo, já sabia o que precisava para subir. E aí a gente foi buscar jogadores exatamente com perfil, não exatamente os jogadores que estavam em alta nos seus clubes, porque em alta ninguém ia liberar jogadores em alta, né? Eu acho que com exceção do Mirandinha, que era um titular absoluto, talvez o Bruno, mas foram poucos jogadores assim, era titular do time, era um cara que era protagonista. Não, a maioria dos jogadores estavam em complemento, a gente via potencial, mas a gente precisava recuperar. Muitos deles a gente recuperou, alguns não. Tá? Essa é a realidade. O percentual de atletas para ficar, desses 37, é em torno de 30%. A gente está falando entre 10 e 12 atletas. Tá? Isso é o que a gente pretende ficar, também pretende subir. O Sub-20 nosso está entregando muito na Copa. Eu acho que a Copa Paulista também ajudou. Tá? A gente tem que valorizar o trabalho do Jair, do Odair, de todo mundo ali da base. Mas a Copa Paulista, praticamente todos os jogadores já passaram pela gente. Essa questão do Elano estar próximo da base é importantíssima para o nosso processo, porque o Elano consegue lá ver o menino do Sub-15, Sub-17 no treino, coisa que a gente que faz muito externo não consegue, né? O Matheus, a gente não consegue. Então quando ele vê o guri com potencial, a gente traz para treinar com o profissional, né? Então tem menino de 14 anos que treina no profissional, que a gente conseguiu ver de perto ali, esse guri tem potencial, esse guri a gente vai cuidar com um olhar especial. E a gente precisa subir no mínimo 5 meninos ali para dentro do planejamento de time, né, de trabalhar ali com 32, 33 atletas, ter no mínimo 5, 6 da base. Tá? Isso é fundamental. E esse planejamento, esse plano de ação tem que ser contínuo. Se a gente for trabalhar com 20% de atletas da base no primeiro ano, no segundo ano tem que ser 30%. A gente precisa valorizar isso dentro do clube, esses processos. E é algo que a gente vem fazendo e vem olhando e acha que tem potencial, não está trazendo só por trazer, está trazendo porque acha que tem potencial. Então, se a gente está falando de 10, 12 mais 5, 6 da base, a gente está falando aí com metade do plantel. Então, metade do plantel a gente ainda vai no mercado. Ô Farney, você tem a confiança tanto do torcedor quanto da imprensa, já deu para perceber isso, o seu trabalho, mas boa parte do grupo que terminou não tem mais essa confiança do torcedor, né? Eu gostaria que você falasse a respeito do perfil também de jogadores que vocês vão buscar, porque deu para perceber que nessa Série C do Brasileiro Guarani, você conseguiu remontar um bom time para classificar, mas na fase final, na hora da decisão,
os principais jogadores não apareceram, né? E faz muito tempo que o Guarani não tem um ídolo. Acho que o último ídolo do Guarani foi o Fumagalli. Passa ano, entra ano, o Guarani não consegue ter ídolo. Vem jogadores que não conseguem sentir a camisa do Guarani, o peso do Guarani. O Guarani não tem mais ídolos. Eu queria que você falasse a respeito dessa situação e também, principalmente, eu não sei se você quer entrar em detalhes ou não, mas quanto a goleiro, hoje o Guarani claramente não tem goleiro confiável. Vocês vão atrás de 2 goleiros no mercado e sobre especificamente o Alan Santos, que acabou o contrato dele agora. O Guarani pretende ficar com ele ou não? Breno, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, obrigado, tá? Porque eu sei que tu é um cara que defende bastante o nosso trabalho, defendeu a continuidade, como praticamente todos que estão aqui da imprensa, e agradeço, tá? Acho importante essa linha direta com o torcedor e sempre coloco meu telefone à disposição de vocês, até quando vocês tiverem alguma dúvida. Tem coisas que a gente não pode falar, mas quando a gente pode falar, a gente sempre responde vocês, tá? Então, primeiro eu agradeço até teu profissionalismo, né? Com a gente. A média de idade ideal para mim, para um jogador de futebol em rendimento, é de 24 a 29 anos. Por quê? Porque já tem algumas experiências, algumas vivências e ainda está no auge da questão física. E ainda está em alta, ainda tem coisas para aspirar na carreira. Normalmente, esse nível de jogadores estão em Série A, né? Os jogadores com potencial com essa idade estão em Série A, talvez em Série B alta e tal, mas são os jogadores mais caros, mas para mim é o ideal. A média de idade dos últimos, agora 5 anos, que subiram na C, é 28 altos, tá? 28, 29, do nosso rival deve ser uns 30, 31, se pegar o Náutico deve ser por aí também, 28, é alta, são médias altas, né? O Londrina tinha um menino de 21 anos que estava jogando zagueiro e tudo também nego velho. Se tu pegar os times que subiram, do São Bernardo, tudo nego velho. Porque sente menos pressão, já conhece a divisão, a arbitragem já vai respeitar mais, tu vai conseguir fazer um tipo de cobrança, vai ganhar mais duelo, vai ser mais malandro pro duelo. A nossa equipe, quando a gente chegou, apesar de ter qualidade, eu não acho que, eu discordo quando a pessoa, o time era horroroso. Não era horroroso, o time tinha qualidade, mas era muito jovem para esse nível de competição. A gente envelheceu e acabou alguns lugares envelhecendo legal e outros envelhecendo demais, né, em algumas posições. Exatamente porque o mercado no meio do ano é mais difícil, tá? É algo mais complicado, mais complexo para finalizar. Eu acho que a média de idade ideal é entre 28, 29 e 30 anos. Não quer dizer que não vai usar a categoria de base? Não. Tu pode ter um guri de 20 anos jogando, 18 anos, 17 anos jogando e um de 32, 33, 34, entendeu? Tu pode ter esse equilíbrio. E esse cara mais velho ajudando os caras mais jovens. Também não acredito em tu contratar, por exemplo, vou contratar 5 volantes. Contratar 5 volantes de 100 mil reais. Eu também não acredito nisso, entendeu? Então tu vai contratar um volante que está consolidado naquela divisão e tu vai contratar um que daqui a pouco pode ser até acima, mas que ainda está com lastro de crescimento, né? Tu tem que ter muitos jogadores com fome nessa divisão, tu não pode só trazer jogadores acomodados, tu tem que ter cara ainda com, isso independente de idade, tá? Mas tu tem que ter cara ainda com fome, e acho que esse é o perfil de extra-campo que a gente gosta. Jogadores comprometidos com noite, com festa, com balada, cara, isso não dá certo, né? E no Guarani esse ano a gente não teve, tá? Se teve, eu não tive conhecimento, sabe? Até eu falava isso, a torcida organizada veio aqui umas 2 vezes e eu falava, cara, se eu visse que falta comprometimento dos meus atletas, eu pedia para vocês. Vai lá, se tem algum atleta na noite, vocês me avisam que eu mando embora, que eu rescindo, mas não, sinceramente a gente não viu, a gente viu um grupo comprometido com o que a gente estava fazendo. Infelizmente o resultado do campo não veio do jeito que a gente queria. Se tu pegar, se é muito triste no futebol, né? Mas se tu pegar, se a bola do Mirandinha entrasse e o Muriel não fizesse aquele milagre, nós tinha subido, né? Se desse falta pro Bruno Santos e não o contrário, pênalti, expulsão do Bruno Santos, nós não tinha perdido pro Bruno, nós tinha subido, né? Se a bola na trave no primeiro lance nosso contra no derby tivesse entrado, a gente não tinha tomado gol no contra-ataque, talvez a gente tivesse subido. Ou se não entra, entendeu? Nós estaríamos falando agora de outras, né? A mentalidade, o momento, seria outro. Infelizmente não entrou e a gente tem que pagar o preço disso. A gente fica muito triste. Foi meu 2º ano seguido que eu cheguei no jogo do acesso e não consegui subir, dependendo só da gente, né? E nesse foi mais triste ainda porque a gente tinha 3 jogos para fazer 3 pontos e a gente não conseguiu ser competente para fazer. Mas
a responsabilidade tem que ser nossa, né? A gente tem que se assumir isso, tipo, repassar para jogadores, repassar para goleiro, repassar para a gente que trouxe. Então a gente tem que assumir isso, a responsabilidade é nossa, a gente acerta e erra, tentando fazer o melhor, pode ter certeza disso, sem rolo com empresário, sem rolo com... Não, a gente faz isso tentando fazer o melhor dentro do momento que a gente tem, dentro da condição que a gente tem. Mas óbvio que a gente precisa fazer uma reformulação grande, né, em todas as posições, não só na de goleiro, mas em todas as posições. Os meninos têm contrato, mas até o Rodrigo, numa conversa com o Rodrigo Caetano, o Rodrigo disse isso. O contrato no futebol hoje é a maior ilusão que tem. Porque se o jogador está bem, o empresário quer aumento do salário ou quer forçar para sair. Se o jogador está mal, a gente quer forçar para emprestar ou para liberar ou para fazer acordo para sair. Então, o contrato hoje não é algo que é 100% verdade, né? O menino tem contrato de 2 anos, mas pode ser emprestado. O menino tem contrato de 1 ano, mas pode ser rescindido, então a gente pode fazer algum acordo. O jogador do Guarani hoje, raros, são pouquíssimos jogadores do Guarani hoje que não tem mercado, né? A camisa do Guarani é muito forte, né? Os caras caem para cima, os caras saem do Guarani e vão para a Série B, vão para a Série A, vão para o mercado de fora para cima. Então, eles têm mercado para isso. Sobre o nome específico de jogador, como eu não conversei ainda com os atletas, eu prefiro não falar, tá? Publicamente ainda, tá? Porque... mas eu ainda não conversei com ele, se nós irmos renovar, não. Então eu prefiro não conversar com ele. E ainda não acabou, os contratos vão até dia 30 de outubro, eu acho. Então, nesse primeiro momento, eu prefiro não conversar, mas que a gente vai ter uma reformulação muito grande, sim. Perfil de atleta de mudança, acredito que não. Eu gosto de atletas mais experientes mesmo para essa divisão. O que a gente pode ter de especial é 4 ou 5 atletas, não mais que isso, para o Paulistão. Eu acho que isso é necessário e tem muitos jogadores que não vai querer vir e jogar uma C. E aí cabe a nós, ele aqui dentro, fazendo no Paulista, a gente ter o convencimento do atleta de mostrar a camisa do Guarani, a torcida do Guarani, o peso do Guarani, para que ele fique conosco mais tempo. Aí cabe a gente fazer o convencimento aqui. Mas alguns atletas, 4 ou 5, não mais que isso, a gente pensa trazer para o Paulistão, né, e dar uma reforçada no Paulistão, e aí depois a gente tentar um convencimento deles de dar continuidade aqui. Farney, a última da minha parte, né? No seu período, se me corrija se estiver errado, mas foram 20 contratações, né? 3 foram para a Copa Paulista. Não sei se você participou diretamente de todas, mas foram 20 contratações. Como é que você avalia o seu trabalho com relação a essas contratações? Você acha que você se sentiu satisfeito com aquilo que você foi buscar no mercado? E a respeito do Paulista, vão ser realmente 28, porque a gente já tem 24 jogadores com contrato. Se forem 28, você falou de 4 e 5, a gente já está estourando já a lista A ali, né? A gente pode esperar algumas saídas de atletas que têm contrato? Sim, vou começar de trás para frente. Sim, a gente vai tirar alguns atletas que têm contrato, empréstimos e até rescisões, tá? A gente já está fazendo acordos com os empresários. Na verdade, a grande parte do meu trabalho eu estou fazendo isso. Tem muitos atletas que têm qualidade, mas que não conseguiram render aqui. Então, cara, a gente tem que desejar sorte, né, para eles e mudar. Assim como alguns profissionais também, a gente mexeu em 4 profissionais de staff, que eu sou muito grato, que eu preciso agradecer. São profissionais que me ajudaram bastante desde que eu cheguei aqui, mas também que a gente entendeu que era um momento de fazer alguma reformulação, alguma mudança. Então, tem alguns profissionais de staff também que a gente mexeu, assim como os jogadores. A gente vai ficar mesmo com 24 atletas com contrato, com 10, 12. Tá? Mas assim, sobre contratação, eu acho que a gente conseguiu mudar a cara do time. A gente vinha numa zona de rebaixamento. Óbvio que alguns jogadores deram retorno dentro do campo, outros não deram tanto, mas a maioria com risco, tem coisas que a gente não pode expor, mas a maioria com risco controlado. Por exemplo, quando a gente traz um jogador, eu não vou citar nomes, mas quando a gente traz um jogador de 15 mil reais por uma característica, a gente, se ele der certo, vai ser vai estar certo. Mas se ele der errado, o custo é baixo para o clube. Né? Quando a gente traz um jogador que o outro clube está pagando 70% do salário, a gente não aumenta, não onera o clube, não cria nenhum problema financeiro lá pro Rômulo, né, pro CA, mas ao mesmo tempo tem um risco de dar certo. Né? Então tem muitos jogadores que vieram nessa condição pro Guarani. A gente pediu praticamente todos os favores que a gente tinha no mercado, a gente pediu para dar essa reformulada. Mas quando a gente contrata 20 atletas, tu há de convir que não é um trabalho que está certo.
Né? Quando tu contrata 20 atletas no meio da temporada, é um trabalho que tu tá apagando incêndios. Né? Não é a fórmula que eu gosto de trabalhar com processo, com planejamento, com tempo. Pô, nós estamos falando que eu estou acompanhando o jogador desde maio para contratar agora em novembro para jogar em dezembro, em janeiro. Né? Então nós estamos falando em 6 meses de monitoramento do atleta para poder trazer. E o perfil que eu tinha no clube antigo, no Ipiranga, é muito diferente do perfil que eu tenho que contratar na camisa do Guarani. Né? Então o meu banco de dados lá não era condizente com a realidade que eu tenho hoje, né? Que era muito mais de aposta, né? Jogadores mais jovens, mais baratos, com projeção. Mas a gente vai ter sim bastante mudança no elenco. Eu acho que eu tenho que ser grato a esses meninos. O nosso elenco, eu sempre fui muito bem recebido no vestiário. Eu acho que os caras tinham entendimento da grandeza do Guarani, mas realmente a cobrança aqui, a camisa é muito pesada, e às vezes quando não anda, é melhor mesmo que saia, que vá para outro clube, que siga a carreira, do que fique aqui. Pô, daqui a pouco vai chegar um jogador que a torcida não gosta, o cara vai entrar no primeiro jogo, no aquecimento, a torcida já vai começar a cobrar, vaiar, pô, o psicológico do cara já vai lá embaixo. Então é melhor que o cara saia, que vai para outro clube, que vai para outro mercado, que siga a carreira. E os jogadores que a torcida gosta, a gente tem que manter, porque aí a gente vai criar ídolo. A gente não pode vender na primeira oportunidade que tenha, sabe? Então quando a gente conseguir acertar nesses jogadores que realmente têm um carisma com o torcedor, a gente tem que conseguir permanecer com esse jogador 2, 3, 4 anos, fazer todo o esforço para isso, para que a gente consiga criar os ídolos, né? E aí identificar com o torcedor, né? Ter mais essa fala direta com o nosso torcedor. Pois é, tá aí a entrevista do Farney Coelho. Ele falou bastante do planejamento da estrutura para 2026. O Guarani monitora 237 atletas para a montagem de um elenco. Um dado que mostra a organização, um método, né, que ele está utilizando, que é algo raro em gestões passadas, né? Então isso é um ponto muito positivo aí do Farney Coelho. Haverá uma profunda reformulação, como ele disse, e apenas 30% do elenco atual deve permanecer, uma coisa que também é muito positivo, na minha opinião. Serão integrados de 5 a 6 jogadores da base dentro de um plano de longo prazo para a valorização das categorias inferiores. A meta é reduzir o elenco. Atualmente tem 37 jogadores, é muito jogador, considerando aí um time muito inchado, né? Um elenco muito inchado, e vai deixar um pouquinho mais equilibrado nessa parte. Sobre o perfil das contratações, também interessante. O técnico quer jogadores entre 24 e 29 anos, o que não aconteceu muito aí no começo do ano passado no Paulistão. E aí foi aos trancos e barrancos, né? Precisa de jogador mais experiente e com poder de jogo, né? Não morrendo, né? Ele criticou o perfil de atleta acomodado e afirmou que não houve caso de indisciplina no grupo atual. E, aliás, atleta de noitada em Campinas, o pessoal pega facinho, né? Para 2026, o foco será de atletas experientes da Série C e B e que conheçam o jogo de como é, né, a Série C. Força física, malandragem, liderança em campo, que é muito necessário. Também prometeu acabar com indicações políticas e contratações por amizade. Cara, essa aí é forte, é difícil, hein? Isso é difícil. E a base é uma cultura do clube, tá resgatando a base do Guarani, aí tá renascendo aí depois de tantos anos, tá brigando aí por algo mais, né? Coisa que não acontecia antes. O envolvimento do Elano foi muito importante, deu uma bela de uma mudança nisso. A meta é chegar a médio prazo a 30% aí dos jogadores, como eu já falei, formados na casa, para dar até identidade ao time do Guarani. Contudo, o desafio desses jovens em um ambiente de pressão extrema e também a instabilidade política do clube, que eu creio que deve acabar, aí, principalmente com a chegada de uma SAF, aí vai facilitar bastante. Bom, ele falou da ausência de ídolos, isso aí a gente já sabe de cor. Falou também que o elenco atual não sentiu o peso da camisa, especialmente nos momentos decisivos. Isso aí discordo bastante. Eu acho que o torcedor bugrino discorda totalmente disso. A gente viu o time dar uma bela amarelada aí, né? E ele mostrou um clube sem referências simbólicas, o reflexo de uma década de reconstrução. Realmente, isso tem que ser levado muito em consideração. A gente quer time, a gente quer
subir, mas são décadas aí de desmandos, né? O Guarani, se você for analisar financeiramente, é um clube falido, tentando se reconstruir. Uma SAF viria em bom momento. Eu nunca fui a favor SAF, não, mas eu acho que nesse momento é muito necessário. Ele admitiu que algumas escolhas de reforços não funcionaram, que a idade média do elenco ficou mal balanceada, perfeito. Citou situações de por pouco, isso daí se por acaso, mas ele não citou se o Alan Santos não tivesse sido expulso, mas isso já foi bola pra frente. Mesmo assim, mostrou postura madura ao dizer que o resultado não veio e a responsabilidade é nossa. Aliás, o Farney, ele tem uma formação sensacional, hein? Não é qualquer um, não é um Zé Mané, não é um Pangaré que tá aí, não. É um cara que tem que ser muito respeitado e que faça um bom trabalho. A gente tem que torcer por ele também. A entrevista foi emocional, honesta e didática. E o Guarani tem estrutura, mas precisa ter mais alma competitiva. E é isso que a gente precisa mudar no Guarani. A confiança da torcida tá aí por um fio, né? Por causa dessa final de Série C. Mas pode ser renovada com uma boa equipe, um bom campeonato paulista. É isso que a gente espera. Mas ó, essas são as minhas opiniões. Não sou o dono da verdade. Passo longe disso. Deixe suas opiniões aqui embaixo nos comentários pra gente fazer um debate. Perfeito? Então, ó, deixa o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante pra gente. Inscreva-se no canal, é gratuito e você ajuda a fortalecer a mídia alternativa. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com seus amigos e parentes para que cada vez mais pessoas falem sobre o Guarani e que o canal cresça mais depressa. Vamos lá, pela paz no futebol, avante meu bugre, hoje e sempre Guarani. Ninguém apaga a nossa estrela, ninguém apaga a nossa história. Eu vou tentar vir mais vezes durante essa semana aqui para trazer notícias para vocês. É que se não tem notícia nova, eu não fico de enrolação, né? Então, quando tem notícia nova, eu trago aqui para vocês. Grande abraço, pessoal. Fui!